gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 5, e o verso de número 21. Boa noite você que está nos vendo pelas redes sociais, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, você que está aqui pela primeira vez. A nossa oração é que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Marcos capítulo de número 5 e o verso de número 21 diz o seguinte: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um chefe da sinagoga chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha, imponha a mão sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido por a mão de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. E tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele e no meio da multidão tocou na capa dele, porque dizia, ou porque pensava: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? E os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão te aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que havia sido, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. E então Jesus lhe disse: filha, você foi salva, porque a tua fé te salvou. Vá em paz e livre-se de todo o mal. Vá em paz e livre-se de todo o mal. Amém? Aqui você encontra duas pessoas que estavam necessitadas. Uma era um chefe de uma sinagoga, que a Bíblia vai dar o nome para ele de Jairo. Ele era alguém conhecido, ele era um benfeitor, e ele estava passando por uma dificuldade naquele momento. Ele chega e vai até Jesus, ele desce do seu pedestal, ele entende que a única pessoa capaz de resolver a sua necessidade ou a sua dificuldade é Jesus. E ele vai diretamente na pessoa que pode resolver a sua dificuldade. Porque nós sabemos que naquela época não existia uma ciência avançada como se existe hoje. A filha de Jairo estava doente e talvez ele nem sabia do que se tratava, mas ele sabia que ela estava à beira da morte. E você já imaginou quando
a enfermidade toca em alguém próximo a nós, toca no filho, numa mulher, no marido, a gente faz o possível e o impossível. Se disser para você que existe um médico noutra cidade, capaz de resolver a sua dificuldade, você não vai medir esforço para ir até lá. Porque tem momento na nossa vida que o orgulho ele fica de um lado. E foi exatamente isso que aconteceu na vida do Jairo. Ele, apesar de ser alguém influente, ele, apesar de ser alguém respeitado, alguém conhecido, naquele momento ele tem que rogar para alguém que ele não conhece. E ele vai até Jesus, e a Bíblia diz que ele se prostra, ou seja, ele se ajoelha diante de Jesus. O verbo prostrar-se aqui quer dizer se ajoelhar nos pés de. Ele vai até Jesus, e ele se ajoelha nos pés de Jesus, e faz a seguinte oração: Senhor, a minha filha, ela está morrendo, venha impor a mão sobre ela para que ela viva. Jairo, naquele momento, ele deixa o seu orgulho de lado, ele se prostra diante de Jesus e súplica, e ele faz uma súplica para Jesus, dizendo: Senhor, a minha filha está morrendo, mas eu acredito que se o Senhor for lá na minha casa, e o Senhor tocar, colocar tuas mãos sobre a minha filha, ela será curada, ela viverá. E aí Jesus ele diz: então vamos, porque a Bíblia vai dizer no verso 24, Jesus foi com ele, porque Jesus eu creio que Deus ele não resiste, quando nós nos humilhamos, quando nós se humilhar diante de Deus, é entender que tem coisas na nossa vida que só Deus faz. O pastor não faz, o amigo não faz, o médico não faz, só Deus faz. Agora, é mais fácil para aquelas pessoas que não têm uma fé exercitada, ela tentar resolver as dificuldades com as suas próprias forças. Ele corre de um lado, ele corre para um outro, e aí quando ele não encontra saída, aí ele vai a Deus, ou ele desacredita de Deus. No caso aqui, Jairo, ele vai até Jesus. Jesus, ouvindo a oração de Jairo, ele diz: eu vou. Por quê? Porque a oração, ela é algo poderoso, porque ela nos faz entender que só Deus pode resolver determinada situação da nossa vida. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas eu sei como é que você vai sair, porque você vai sair e Jesus está dizendo para você: eu vou com você para resolver o seu problema, a sua dificuldade. A Bíblia diz que Jairo, e ele vai caminhando com Jesus, a grande multidão segue Jesus, apertando Jesus, e de repente aparece alguém que vai roubar a cena. É uma mulher, ela não tem nome. Enquanto Jairo tem nome, essa mulher não tem nome. Enquanto Jairo é respeitado e querido, porque a Bíblia diz que ele era um chefe de uma sinagoga, ele era respeitado, ele era como se fosse um pastor ali, era respeitado. Essa mulher, ela não era ninguém.
ela não era ninguém para as pessoas da época, porque nem o nome dessa mulher não se fala aqui. Por quê? Porque essa mulher o nome dela pode ser Sandro, o nome dela pode ser Juliana, o nome dela pode ser Antônia, pode ser qualquer um de cada um de nós. Então você troca o nome dessa mulher e coloca o seu, porque a Bíblia diz: estava ali certa mulher que havia 12 anos. Lá em Mateus capítulo 9 e Lucas capítulo 8 vai dizer que essa menina, a filha de Jairo, ela tinha 12 anos. Então, preste atenção, enquanto essa menina nascia, essa mulher ficava enferma. Você está entendendo? Quando a mãe dessa menina dava a luz para ela vir, a vida, essa mulher ficava enferma. Porque a Bíblia diz que essa mulher, ela tinha 12 anos, que ela tinha um problema, uma dificuldade. E diferente de Jairo, que quando a dificuldade bate na porta dele, a primeira coisa que ele faz é procurar Jesus, porque tem esses dois tipos de pessoas aqui dentro. Tem o Jairo, que quando a primeira dificuldade bate na porta, ele não pensa duas vezes até ir procurar Jesus. Mas tem essa mulher que ela vai usar Jesus como último recurso, porque a palavra de Deus, ela vai dizer que essa mulher, ela tinha quanto tempo? 12 anos, que ela estava enferma. E aí, me vem à memória, que muito antes de Jesus Cristo começar o seu ministério de cura aqui na terra, essa mulher já estava doente. Jesus teve um ministério de 3 anos, foi um ministério de cura, que Jesus andou no meio para curar, para desenvolver o seu ministério. Então, antes de Jesus começar o seu ministério, essa mulher já estava enferma. Digamos aqui que esse fato aconteceu aqui no primeiro ano do ministério de Jesus. Então, quando Jesus começou o ministério com 30 anos, me ajuda aí os 30 menos 11, né? Jesus ainda era o quê? Um adolescente. Essa mulher já estava doente. Quando Jesus estava com 15, 16 anos, essa mulher estava doente. Essa mulher estava passando por um processo na casa dela, porque as mulheres daquela época, quando a própria lei de Deus do Antigo Testamento dizia que quando a mulher estava no seu período fértil, que é os 5 dias, né, que a mulher menstruava, ela tinha que estar afastada do homem, das pessoas, porque ela era considerada impura. Até se ela sentasse em um lugar, e alguém sentasse lá naquele lugar desavisado, essa pessoa era considerada impura, tinha que ficar 7 dias fora da sociedade. Então essa mulher, quando Jesus tinha mais cerca de 15, 16 anos, essa mulher começou a perder tudo. Se ela fosse casada, porque a Bíblia não diz a idade que essa mulher tinha, a Bíblia diz que ela estava 12 anos enferma. Então, se essa mulher fosse casada, ela começou a perder o marido ali. De repente ela acorda um dia e ela menstrua. E ela espera passar o tempo, os 5 dias, os 6 dias, que ela está afastada do seu marido, afastada dos seus filhos, para acessar suas regras menstruais, e não para. E aí vai passando o mês, e ela não pode ter contato com ninguém, vai passando 2 meses, vai passando 1 ano, ela vai procurando recurso. Alguém diz: olha, tem um médico. E essa mulher, a Bíblia diz que ela tinha um recurso.
Ela não era uma mulher que não tinha dinheiro, ela tinha dinheiro, porque a Bíblia vai dizer que ela gastou todo o seu recurso com os médicos. Alguém disse para ele, olha, disse para ela, tem um clínico bom, tem um profissional, um médico bom em Jerusalém. Ela corria para Jerusalém. Tem um médico bom lá em Jericó. Ela corria para Jericó. Tem um médico bom, chegou um médico bom lá em Betesda. Ela corria lá em Betesda. Olha, eu vou te falar uma coisa, não conta para ninguém, mas eu ouvi falar que lá nos samaritanos tem um médico bom também. Ela ia escondido, ia lá se consultar porque ela tinha dinheiro. Mas o tempo foi passando, ela foi perdendo as suas amizades na sociedade. O tempo foi passando, ela ficou sem marido, porque você imagina o marido, não podia tocar, não podia estar perto, ela foi perdendo os filhos, ela foi perdendo a esperança. Um ano se passa, e quem sabe ela faz aquela oração. Você já fez aquela oração? Deus, parece que o Senhor não se importa comigo. Não, essa oração a gente não faz, porque a gente tem medo, mas a gente pensa, Deus abençoa todo mundo e não me abençoa, é ou não é? A gente não expressa com as nossas palavras, gritando para Deus ouvir, porque a gente tem medo que Deus pese a mão sobre a gente. Mas a oração verdadeira é aquela que muitas vezes ela surge sem nenhuma palavra, com aquilo que está dentro do nosso coração. Deus, o Senhor abençoa todo mundo e não me abençoa. Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Já fez essa oração? Se esqueceu de mim aí, lembrou de todo mundo e se esqueceu de mim. Então essa mulher começou a andar de uma maneira frustrada, triste, achando que Deus tinha se esquecido dela. Mas existe uma coisa muito interessante, é que eu sempre falei isso, eu pensei que estava entrando com um cachorro aqui, você acredita? Uma coisa muito interessante, é que a nossa necessidade, ela não mexe com nenhuma emoção de Deus. Deus não é movido por necessidade. Deus é movido pela nossa fé. E o livro de Eclesiastes, ele vai dizer, muito interessante, ele vai dizer o seguinte, que há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. O nosso beicinho, Deus, se o Senhor não fizer logo, eu não vou vir mais na igreja. Deus vai olhar lá de cima e vai dizer, problema teu, não é meu. Porque se o Senhor não Deus vai dizer, aprenda uma coisa, irmão, iFood só existe aqui na terra, no céu não. Deus não trabalha na pressa, Deus trabalha em banho-maria, sabe? A melhor comida quando a gente faz, eu gosto de cozinhar, todo mundo sabe aqui, a melhor comida que você faz não é no micro-ondas, é no forno, né? Até, por exemplo, quando a gente está avexado, como diz lá no cearense, a gente faz um arroz na panela de pressão, é rapidinho, mas o arroz bom é aquele que você põe a água, põe tampa lá e deixa ele cozinhar naturalmente. A carne boa, né, de você fazer, não é nem aquela carne que você põe na panela de pressão, é aquela carne que você põe na panela normal, tempera ela e deixa ela chegar no tempo certo, demora mais, mas é mais gostosa. Então Deus não trabalha com fast food, Deus trabalha no tempo dele. A palavra de Deus, ela diz lá no livro de Eclesiastes, que há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Eu posso espernear, eu posso fazer qualquer coisa, mas Deus tem um tempo certo para operar na nossa vida. Ele não chega nem antes e Ele não chega nem depois, Ele chega no time certo.
O Novo Testamento vai dizer que na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo oportuno, Deus enviou o seu Filho Jesus. Não foi nem um tempo a mais, nem um tempo a menos. O povo de Deus ficou 400 anos escravo lá no Egito. Você já imaginou esses 400 anos, irmão? O que aconteceu com Deus? Estava dormindo? Deus tinha esquecido? Não. Deus mandou Moisés libertar o povo no tempo certo. É que às vezes nas entrelinhas a gente não compreende. Estava lendo esses dias o livro de Êxodo, e Deus estava dizendo para Moisés assim: olha, eu vou levar vocês no tempo certo, eu vou dar a terra que mana leite e mel no tempo certo para vocês, e eu vou tirar todos os seus inimigos, eu vou derrotar todos os seus inimigos. Não vou derrotar de uma vez, para que as feras do campo não destruam vocês. Olha o pensamento de Deus. Não vou exterminar os inimigos de vocês da face da terra de uma vez, não. Eu vou tirar aos poucos, porque se eu fizer isso, sabe o que vai acontecer? As bestas feras, os animais da terra vão vir e vão comer vocês, que são povo pequeno ainda. Então os inimigos de vocês vai servir como proteção para vocês até o tempo oportuno. Está lá no livro de Gênesis, é só ler. Então Deus, enquanto essa mulher talvez pensava que Deus tinha esquecido dela, Jesus estava crescendo e Deus estava preparando esse encontro. 12 anos depois, entre Jesus e essa mulher. A necessidade que essa mulher estava passando fez gerar uma fé no coração dela. Quando ela já não tinha mais dinheiro, a Bíblia diz o seguinte aqui, olha, 26, verso 26, ela havia padecido na mão de vários médicos, gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar. Ou seja, a maioria desses médicos estavam o quê? Enrolando essa mulher. Além dela sofrer com a enfermidade, ela estava padecendo com um grupo de médicos que estavam só ganhando o dinheiro dela. Aí ela chega um dia na conta dela e não tem mais nada. Alguém fala assim, faz um pix para mim, ela vai olhar, não tem nada. E ali agora. Mas ela escuta ouvir falar de um homem chamado Jesus. E ela diz, eu não tenho nada a perder. Já viu aquelas pessoas? Já convidei uma pessoa que estava no fundo do poço. Já tinha procurado resolver a sua dificuldade em vários lugares. E aí, como última opção, chamei ele, vamos na igreja? Falou, eu vou lá mesmo, eu não tenho nada a perder. Talvez você entrou aqui assim, não tenho nada a perder, eu vou lá. Essa mulher chegou desse jeito. Mas as histórias que contavam acerca de Jesus, começou a gerar algo dentro do coração dessa mulher. A ponto dela começar a pensar, ela começou a pensar, espera aí, se eu tocar nas vestes desse homem, eu vou ser curado. Olha o pensamento dela, ela não podia estar no meio da sociedade, porque estava impura. Mas a fé em Jesus Cristo era tão grande, que ela esqueceu por um tempo que ela era impura, que não podia estar no meio da multidão, e ela pensou, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Os nossos pensamentos têm poder. Lá no livro de
Provérbios, se eu não me engano, diz: assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Você é aquilo que você pensa. Amém? É por isso que o diabo fica aqui no seu ouvido, dizendo para você: você é um derrotado, você é um incapaz, não vai dar certo nada na sua vida, você não vai conseguir nunca sair da situação que você está. A gente não tem esse tipo de pensamento, por quê? Porque quanto mais o diabo coloca esse tipo de pensamento na tua mente, isso desce para o teu coração, para as tuas emoções, para a tua alma, e você começa a agir do jeito que você pensa. É ou não é? Por isso que às vezes eu vejo as pessoas tão bonitas que se acham feias, pessoas que têm uma família tão abençoada que acha que a família dela é a pior que tem. Por quê? Porque ela começa a ter um pensamento negativo acerca daquilo. Mas a mulher, ela pensou diferente: eu vou tocar em Jesus e eu vou ser curado. O teu pensamento nessa noite pode ser o seguinte: olha, eu vou tocar em Jesus nessa noite, e a minha dificuldade, os meus problemas vão cessar nessa noite. Deus tem preferência por pessoas? Não. Para Deus, somos todos iguais. Então, por que é que dentro de um culto como esse, algumas pessoas saem com a vida transformadas e outras não? É por causa de Deus ou é por causa da atitude das pessoas? Essa mulher, ela disse: se eu tocar em Jesus, eu serei curado. Então ela invade a multidão, ela toca nas vestes de Jesus e automaticamente ela é curada. Essa é a história. Então, baseado nisso que nós acabamos de ler, eu quero trazer algumas verdades espirituais para que você possa receber tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, a cura que você precisa, o milagre que você precisa. A primeira verdade é: decida seguir Jesus. Marcos capítulo 5, verso 24, Jesus foi com ele e uma grande multidão seguia e o comprimia. Então a primeira verdade para que a cura possa vir sobre a nossa vida, para que o milagre possa vir na nossa vida, é uma decisão. É a decisão de seguir Jesus. É uma decisão de acompanhar Jesus. É uma decisão de se mover em direção a Jesus. Nós não podemos ser passivos, irmão, porque Deus não é um Deus passivo. Deus é um Deus ativo. O que é uma pessoa passiva? É uma pessoa que está parada, que trabalha sempre da mesma forma, que está ali sempre do mesmo jeito. Mas não, Deus é diferente. Todo dia Deus nos surpreende. Todo dia Deus tem uma palavra diferente. Você pode ler essa mesma palavra que eu estou lendo com vocês hoje. Amanhã você pode ler que Deus vai te dar uma palavra diferente, um entendimento diferente. É por isso que o livro de Hebreus, ele vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Qual é a diferença da palavra de Deus para um livro qualquer que a gente lê? Um livro qualquer que a gente lê, irmão, a gente consegue ler no máximo 2, 3 vezes, e a gente decora tudo, e a gente já sabe tudo o que vai estar escrito ali naquele livro. Tem um livro que eu leio todo ano, porque eu gosto, é um livro, leio ele todo ano. Mas, então eu acredito que eu sou até capaz já de recitar o livro inteiro, porque é um livro fininho assim, é capaz de eu recitar o livro inteiro, porque não vai mudar o que está escrito naquele livro, mas quando eu leio a palavra de Deus, ela se renova todo dia. Eu leio ela hoje, Deus fala algo diferente para mim.
À noite, se eu chegar em casa, eu vou ler, Deus fala algo diferente para mim, e é por isso que eu não posso ficar parado, é por isso que eu tenho que abrir o meu entendimento e seguir Jesus. Então a primeira coisa que você tem que entender, aprenda e decida a seguir a Jesus todo dia. É por isso que a oração de ontem, irmão, foi ontem, hoje é outra. A visitação, interessante que a gente não entende o que está lá escrito no livro de Gênesis, que diz que Deus ia falar com o homem no crepúsculo da tarde. Todo dia, Deus tinha algo a dizer. E para nós ouvirmos Deus falar, nós precisamos aprender a seguir Jesus. Segundo, aprenda a superar as barreiras e aplique a fé. Marcos capítulo 5, verso 25 diz: e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera sobre os cuidados de vários médicos, gastou tudo que tinha, e em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Segundo, supere as barreiras e aplique a fé. Essa mulher, ela teve que superar a barreira da multidão. Jesus estava no meio da multidão, ela teve que abrir caminho no meio da multidão, mesmo sem poder tocar, mesmo correndo o risco de alguém descobrir que ela estava ali com aquela enfermidade e ela ser apedrejada. Ela não mediu esforço, ela olhou para Jesus, ela mirou para Jesus e disse: eu vou vencer essas barreiras, eu vou chegar até Jesus, eu vou tocar até Jesus. Sabe qual é o nosso problema, irmão? A primeira dificuldade que tem, a gente para. Começou a chover lá em Valinhos, a gente diz: não vou vir na igreja hoje porque está chovendo. É assim ou não? Nós temos que aprender, irmãos, a vencer as nossas dificuldades. O reino de Deus. E aprenda uma coisa, Paulo disse, se nós esperarmos o reino de Deus somente na morte, nós seremos miseráveis. Tem gente que se contenta com a vida desgraçada que ele leva. Pastor, que pesado. Não, desgraçada é sem a graça de Deus. Amém? Tem gente que acha e ainda pousa de tipo, não, eu vou sofrer aqui, mas eu vou ter um galardão de vida eterna. A Bíblia diz, Jesus disse, que o reino de Deus na nossa vida, ele começa a partir do momento que a gente entrega a vida a Jesus. Por isso que Paulo vai dizer, se nós esperarmos do reino somente na morte, nós não passamos de miserável. A nossa vida, ela tem que começar a ser transformada a partir do momento em que nós aceitamos Jesus Cristo, porque senão não faz sentido aquilo que o profeta disse: então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. No mundo tereis aflição, devemos ter bom ânimo, sim, devemos ter bom ânimo, mas Deus está conosco. Essa mulher, ela superou as barreiras para aplicar a fé. Ela disse: eu vou vencer, eu vou tocar em Jesus, eu vou mirar em Jesus. A gente tem que olhar para Jesus, irmão, e esquecer das dificuldades. A palavra de Deus, ela disse, quando Pedro, junto com os discípulos, iam atravessando o mar da Galiléia, veio uma grande tempestade, e aí eles viram no meio da noite um vulto, e alguém disse: é um fantasma, e Jesus falou: não é um fantasma, sou eu. E aí Pedro falou: então se é o Senhor, então diz uma palavra para que eu possa ir até o Senhor caminhando sobre as águas.
E Jesus falou, então, venha. E Pedro começou a andar. Por quê? Porque ele estava olhando para Jesus. Mas o texto vai dizer que de repente o vento começou a soprar do lado, e Pedro começou a olhar para o lado, para o vento, para a dificuldade. E o que ele fez? Ele começou a afundar. Então nós só conseguimos se manter de pé diante das nossas dificuldades, diante das nossas barreiras, se nós começarmos a olhar para Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então não olhe, irmão, a inflação está tanto, olha para Jesus. Eu estou com essa enfermidade, olha para Jesus. Eu estou com problema lá em casa, olha para Jesus, olha para Ele, é Ele que tem solução para a tua dificuldade. Terceiro, para a gente finalizar, o que eu aprendo com esse texto? Aprenda para você receber o milagre, a cura. Aprenda a mentalizar e declare a sua cura. Parece até frase do livro lá, O Segredo. Né? Quem já leu o livro aqui? O Segredo. Ah, pastor, agora o senhor está falando sobre autoajuda. Não, estou falando de ajuda do alto. Porque a Bíblia diz que não há nada, tudo que esses caras falam aí, não há nada que não já foi dito. Essa mulher, a Bíblia diz, olha o que diz o verso de número 28. Porque, o que ela fazia? Pensava, se eu somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. O que essa mulher falava? Antes dela ser curada, ela pensava o quê? Se eu tocar, eu serei curada. Você sabe por que a nossa vida não dá certo? Porque todo dia de manhã, a primeira coisa que a gente pensa é, hoje vai ser um dia ruim. É ou não? Tem uns crentes que além de dizer, lê o horóscopo, além de ler o horóscopo, ainda olha, hoje eu vou atender aquela cliente chata. Ah, hoje eu vou ter que encarar aquele cliente chato. Gente, a gente atrai aquilo que a gente pensa. Essa mulher, ela estava atraindo a cura até ela. Imagina só, 12 anos que ela estava enferma, mas naquele dia ela acordou e ela começou a pensar, não, eu vou lá ver esse Jesus, eu vou lá. Aí ela começou a imaginar, com certeza ele anda com a grande multidão, então eu vou entrar por aqui, eu vou entrar por ali, e eu vou chegar, e eu vou estender a minha mão assim, eu vou tocar desse jeito. Ela começou a pensar a maneira que ela ia fazer para poder tocar em Jesus. Ela começou a mentalizar. Aí você fica aqui, não, quando eu chegar em casa, meu marido vai quebrar o pau comigo, porque eu vim para a igreja. Vai mesmo, não. Vai. Ah, meu marido nunca vai porque vir na igreja, porque você só imagina ele no bar. Começa a imaginar ele dentro da igreja. Começa a imaginar o teu filho fora das drogas. Comece a imaginar a tua cura. Eu não estou dizendo para você negar que você talvez esteja enfermo, não estou falando isso, não estou falando para você negar que você não tem problema, eu estou falando para você fazer igual essa mulher fez. A Bíblia diz, porque ela pensava, se eu tão somente tocar no seu manto, eu serei curado. Então amanhã quando você acordar, irmão, ou quando você for dormir hoje, comece a mentalizar, comece a pensar que o teu dia vai ser extraordinário amanhã. Que o chefe que ia dar uma bronca em você porque você não fez o trabalho, ele nem vai aparecer amanhã na firma.
Vai dar tempo para você trabalhar. Comece a imaginar, porque a Bíblia diz: assim como o homem pensa no seu coração, na sua alma, assim ele é. Como é que você pensa? Eu penso aquilo que... Eu gosto daquilo que a Batista da Lagoinha, que todo mundo acha que foi ela que inventou quando começa o culto, né? Mas na realidade ela copiou do Joel Oster, quando ela diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não foi ela que inventaram, copiaram de Joel Oster, lá da Lakenwood, lá no Texas. Mas eu acho legal quando é assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou? Mais do que vencedor. A Bíblia diz que eu sou filho de Deus. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Já imaginou se você acorda com essas 3 frases de manhã e você é uma pessoa que lê Bíblia e você sabe onde que está tudo isso? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu começo a imaginar, olhar os versículos: o que a Bíblia diz que eu sou? Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. O que eu tenho que a Bíblia diz que eu tenho? Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que eu posso que a Bíblia diz que eu posso? Quando eu começo a pensar nisso, sabe, eu começo a aumentar o grau da minha fé. Eu começo a sair de casa para ir para o trabalho já ativado, já dizendo: não, sabe, Deus, hoje tem bênção de Deus para mim, hoje tem milagre de Deus para a minha vida, hoje vai dar tudo certo. Porque experimenta, irmão, acordar desse jeito, e pensa bem: os dias que você acordou hoje vai ser ruim. Cara, vai ser ruim, alguém vai estragar o teu dia lá. Mas quando você fala igual essa mulher fez, diz que ela pensava consigo mesma: se eu apenas tocar no seu manto, eu ficarei curado. Olha, o Bill Johnson, ele diz o seguinte: eu não posso me dar o direito de ter na minha mente nenhum pensamento, senão os pensamentos de Jesus Cristo. Eu não posso me dar o direito de ter nenhum pensamento que não seja os pensamentos de Jesus Cristo. E aí você vai lá para Jeremias, quando Deus diz: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de bom e não de mal. Amém? Você pode curvar a sua cabeça, quero orar por você. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, eu quero nessa noite te agradecer, ó Deus, por essa palavra, que o Senhor possa continuar abençoando, ó Deus, a tua igreja, meu Pai. Meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, ó Deus, eu creio, ó Deus, no poder sobrenatural, ó Deus, que o Senhor tem sobre as nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor continue, ó Deus, derramando da tua graça, Deus, que nós possamos aprender, ó Deus, a superar, ó Deus, todas as nossas barreiras, todas as nossas dificuldades, ó Pai. Que nós possamos nessa noite decidir, ó Deus, seguir ao Senhor, ó Deus, e que possamos, ó Deus, pensar aquilo que o Senhor pensa ao nosso respeito. Abençoa o teu povo e abençoa, meu Deus, a tua igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se colocar de pé, pode aplaudir o Senhor Jesus pela sua vida. Aprenda a caminhar sob a palavra de Deus. Quando Pedro lançou a rede, Jesus falou para ele: Pedro, lança a rede. Pedro falou: Senhor, eu passei a noite inteira pescando, não consegui pegar nada. Todo pescador sabe que peixe se pega melhor à noite, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Aprenda a caminhar sobre a palavra de Deus.
segredo da vitória. Você pode ler um monte de livro de autoajuda aí, explicando 5 passos para você ser um vitorioso. Mas eu vou te dar só um texto, para que você aprenda e coloque em prática, para você ser mais do que vencedor. Josué, capítulo 1. Lê até o verso de número 10. Lá a Bíblia vai dizer, olha, aonde você colocar a planta dos teus pés, eu estarei contigo. Pegue a lei do Senhor, medite nela, de dia e de noite. Não desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido em tudo que você faz. Então você prosperará e obterá a vitória. Esse é o segredo. Vai lá e lê na sua casa. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo maravilhoso. Que o Senhor continue abençoando a vida do teu povo. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Até domingo, em nome de Jesus.